queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pastora Luana Borges aqui. Eu quero iniciar esse devocional dando boas-vindas a você, novos membros aqui desse canal. É com muita alegria no meu coração que eu recebo você. Esse canal ele já não é mais meu, ele é nosso, você faz parte disso junto comigo. Então eu quero pedir para que você se sinta muito à vontade. E para você que está passando por aqui, não se esquece de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho, de dar like, porque o YouTube entende que esse vídeo ele é muito importante e ele é. Porque é a palavra de Deus. Então não deixa para fazer isso só no final, não. Faz isso agora, sabe? Ativa o sininho, dá like, para que outras pessoas possam ser alcançadas através dessa ministração. E no final dessa ministração, não esquece de compartilhar, porque hoje você também faz parte como um agente de milagre, um agente transformador para a vida de outras pessoas. Porque quando você compartilha esse vídeo, outras pessoas estão sendo alcançadas através da palavra do Senhor. E eu sempre estou falando aqui para os membros, para os seguidores que já me acompanham, eu já falo o quê? Prepara o seu caderninho, prepara a sua Bíblia, porque o nosso devocional, ele já vai começar. Bom, então o nosso devocional de hoje, ele está ali no livro de Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1, eu quero ler muito com você. E queria que você, assim, prestasse bastante atenção nos detalhes. Diz assim a palavra do Senhor. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, à hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles esmola. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés se firmaram, e seus artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Só que a palavra de Deus ela vai nos deixar aqui bem claro que esse homem ele era coxo desde o ventre e que todos os dias as pessoas levavam ele à porta do templo para poder o quê? Mendigar. Essa prática de todos os dias acontecia, querido, quando Jesus ainda estava entre eles. Por que essas pessoas, ao invés de levar esse homem todos os dias para o templo, elas não levavam ele até Jesus para ser curado? Ou eles não sabiam de Jesus? A palavra de Deus sempre nos fala e sempre nos deixa bem claro que a fama de Jesus percorria de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, aonde pessoas caminhavam por longas distâncias, por longos dias, para ser curadas por Jesus. Pessoas levavam pessoas até Jesus para que elas pudessem ser curadas. E por que essas pessoas que estavam acostumadas a levar esse homem não levavam ele até Jesus? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Existem pessoas que se alimentam do estágio que você se encontra. Sabe por quê? Porque isso torna você o quê? Dependente delas. Esses homens aqui, eles poderiam, em vez de todos os dias, porque ele era coxo desde o ventre, eu não sei de repente qual é a idade que esse homem tinha, mas a gente se vê aqui que de repente ele já era um homem na sua idade adulta. Por que essas pessoas aqui, em vez de levarem ele até Jesus, o esforço que faziam para levar ele até a porta do templo, eu não sei qual era a distância da casa desse homem até a porta do templo. Por que em vez deles levarem aquele homem ali, se esforçar de todo dia colocar ele no mesmo ponto, no mesmo lugar, porque todos conheciam já aquele homem. Aquele homem já era um homem conhecido de todo mundo, porque ele ficava sempre no mesmo lugar. Ele pedia esmola sempre para as mesmas pessoas ali que entravam no templo. Então todo mundo já conhecia aquele homem ali. Tanto que a palavra de Deus aqui vai mencionar que quando as pessoas viram esse homem saltando e glorificando a Deus, elas ficaram assustadas, porque sabiam que ele era coxo desde o ventre. Ele já havia nascido coxo. Por que essas pessoas não levaram ele até Jesus? Não falaram de Jesus para ele? Olha só, para de mendigar. Eu sei o caminho, tem um homem que cura enfermidades.
Tem homem que perdoa pecados. A fama de Jesus, querido, ela percorreu por cidade e cidade. Essas pessoas se alimentavam do estágio de humilhação, de um estágio de vergonha para aquele homem. Para elas era mais fácil manter ele assim, porque tornava ele dependente delas. Esse homem, ele era dependente de pessoas. Esses homens conheciam a verdade, sabiam o caminho, nem que se fosse de ouvir falar. Sabia que algo poderia acontecer na vida desse homem. Jesus curou outros paralíticos. Jesus fez cego enxergar, surdo ouvir. E essa era a fama de Jesus, que percorria de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Mas essas pessoas, para ela, era mais fácil manter aquele homem naquela situação. Porque às vezes tem muitas pessoas que querem até te ver bem, mas nunca melhores do que elas. De repente, essas pessoas aqui que levavam esse homem lá para a porta do templo, eles, de repente, eram pessoas que estavam ali no meio dos curiosos, de repente até perto, já esteve até perto de Jesus, já viu até o Jesus efetuar alguns milagres. E por que não lembraram deste homem? Esse homem, ele era um homem famoso porque todos conheciam ele, porque todos que viam ele ali todo dia, de repente já era um parente, um vizinho, alguém próximo que sabia. Olha só, é o filho de Mariazinha, que é coxo. Todo dia ele tá ali. Quer saber onde está o Joãozinho? Vai lá na porta lá do templo, lá, porque ele todo dia tá no mesmo lugar mendigando, pedindo esmola, pedindo dinheiro para comprar pão. Sempre vai ter alguém que vai se alimentar do estágio que a gente se encontra. Sempre vai ter gente que vai alimentar a tua procrastinação. Sempre vai ter alguém que vai alimentar a tua humilhação. Aí você pode me perguntar, mas por que esse homem? Porque se de repente essas pessoas ficaram sabendo de Jesus, esse homem também de repente ficou sabendo. Por que ele não pediu também para outras pessoas levarem ele até Jesus? Porque muitas das vezes, o estágio que a gente está passando, a gente já não tem mais esperança de que a gente possa viver algo novo, algo surpreendente. Não tem quando você acha assim, esse milagre só é para fulano. Eu duvido que eu sou capaz de viver isso. De repente a autoestima daquele homem era tão baixa porque era desde o ventre que ele se encontrava naquele estágio de dependendo de pessoas que o carregasse, que levasse para lá e para cá, e para ele de repente já começou a ser comum para ele. Aquele estágio de mendigância já era parte da vida dele. Depender de alguém para dar alguma coisa, para ele ser beneficiado. Só que deixa eu falar uma coisa aqui. Só que os teus pensamentos, eles não são os pensamentos de Deus. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia subido aos céus. O Espírito Santo já havia descido sobre os discípulos. E aquele homem, ele se encontrava no mesmo lugar, no mesmo estágio. A condição daquele homem foi desde o seu nascimento, antes mesmo do seu nascimento, lá do ventre. A palavra de Deus diz isso aqui, ó. E esse homem era coxo desde o ventre. Só que aquele homem, ele não imaginava que a história dele estava posta a mudar. De repente, quando Jesus morreu, aquele homem ficou sabendo dessa notícia. De repente ele pensou assim, agora mesmo que a minha esperança foi embora, viu como que não era para mim? Era para outros. O meu estágio é esse aqui, desde quando eu nasci. É isso aqui a minha vida. Só que os discípulos ali, Pedro e João, indo à hora nona da oração no templo, eles se depararam com aquele homem, se depararam com pessoas levando aquele homem ali. E aquele homem ali, como ele estava acostumado a pedir todos os dias alguma coisa para alguém, eu imagino que aquele homem ele ficava de cabeça baixa, porque ele estava no estágio da sua humilhação, de vergonha, do seu cansaço. Aquele homem pedia esmola, e só que ele pediu esmola não foi para qualquer um, que também alimentava aquele estágio daquele homem. Ele pediu para Pedro e João, os discípulos de Jesus.
E aí Pedro e João a palavra vai dizer que eles falaram assim, Pedro falou assim, olha para nós, e João falou assim para ele, olha para nós. Eu já imagino que aquele homem estava de cabeça baixa, já nem olhava mais para quem ele pedia. Me dá aí uma esmola aí para me comprar um pão. Ele já nem olhava mais. E a palavra deixa isso bem claro quando eles falaram assim, olha para nós. Eles estavam o quê? Incitando aquele homem a não olhar mais para baixo, mas se inclinar e olhar para o alto. Eles falaram assim, eu não tenho prata nem ouro, eu não vou te dar, eu não vou alimentar a tua humilhação mais. Eu não vou alimentar a tua procrastinação mais. Eu não vou alimentar mais a tua vergonha, eu não vou alimentar mais o estágio que você está, porque eu conheço o caminho, eu sei a verdade. Então eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho aquilo que você já está acostumada a receber de qualquer um. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus, o Nazareno. Eles tinham autoridade e poder sobre eles. A palavra vai dizer que aquele homem, se firmando nos seus pés, ele entrou com eles no templo, saltando e glorificando o nome de Deus. Então, lá dentro daquele homem, ele tinha uma vontade de ser curado, de fazer tudo diferente, de fazer algo novo. E assim foi feito aquele homem. Através dos discípulos, Jesus curou aquele homem. Jesus levou aquele homem para outro nível. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. O estágio que você hoje está e que pessoas têm alimentado porque tem o quê? Sendo beneficiado com o seu estágio, só que Jesus hoje está falando assim para você. Olha para mim. Olha para o autor e consumador da sua fé, porque eu vou te levar para um outro nível. Aquele homem já não era mais coxo. Aquele homem era um homem que já tinha seus pés firmados e já poderiam saltar e glorificar o nome de Jesus, porque a palavra vai dizer que as pessoas ficaram assustadas. E todo o povo viu ele andar e louvar a Deus. E falaram assim, o que? Não era aquele homem que pedia esmola? Não era aquele homem que estava naquele estágio de mendigância? Olha como ele se encontra! Querido, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Jesus sempre vai querer nos levar para outro nível. E para isso, você precisa se erguer e olhar para o alto. Para de olhar para a tua vergonha. Pare de se apoiar naqueles que alimentam o estágio que você está. Olha para Jesus, porque Ele quer te levar a níveis maiores de intimidade com Ele, de profundo milagre com Ele. Aquele homem, ele já não ia mais mendigar, querido. Ele já não ia mais depender daqueles que se alimentavam do estágio dele. Ele agora estava ali disposto a exaltar e glorificar o nome do Senhor. De repente, hoje você está no estágio falando assim, graças a fulano que eu tenho isso. Não que você não vai honrar pessoas, não vai ser grato a pessoas. Mas você, de repente, está se apoiando tanto em pessoas que têm se alimentado daquele estágio que você está. Pessoas que querem até te ver bem, mas não melhores do que elas, sabem até o caminho, sabe o caminho de te manter livre, de você fazer você viver em outro nível, mas não falam para você. Não te ensina porque quer te manter cativo, preso a elas. Só que vocês têm que estar presos a Jesus. Com os olhos em Jesus, que pode fazer alguma coisa para você, que é o que vai levar você a viver o inimaginável. O inimaginável. Eu não sei quanto tempo que tá da tua mendigância, de repente da tua procrastinação, de repente da tua humilhação, da tua vergonha, de repente você vai falar para mim que você tá assim desde quando você se entende por gente. Só que eu quero falar para você hoje, nesse devocional, Deus é aquele que ainda realiza sonhos. Deus é aquele que ainda opera milagres. Deus é aquele que faz ainda o impossível se tornar possível aos olhos
de todos. Ele fez assim com esse coxo desde a nascença, desde o ventre, e ele também vai fazer pela tua vida. Ele vai fazer também pela tua vida. Que palavra profunda é essa? Sabe, uma palavra que mexeu tanto com o meu coração, Deus falou tanto isso comigo, e eu não poderia reter para mim, porque quem tem e retém, não tem. É por isso que eu estou aqui nesse canal, porque de graça recebi, de graça eu vos dou. Porque eu quero fazer que você entenda e você conheça o Jesus que eu conheço, o Jesus que cura, que salva, que liberta, que pode te levar a viver um nível maior nele, independente do estágio que você está. Essas pessoas aqui, elas já sabiam sim da fama do Messias, do Mestre, quando Jesus estava indo de aldeia em aldeia. Só que mesmo com a morte de Jesus, esse homem recebeu o milagre, porque Jesus morreu, ele ressuscitou, ele continua fazendo milagres, querido. Ele continua sendo Deus e ele vai usar pessoas autorizadas, cheias de poder, de graça, para liberar uma palavra para a tua vida. Eu quero ser boca de Deus aqui, como Pedro e João foi boca de Deus para esse homem, falar para você: olha para Jesus, levanta, reage, porque o teu milagre chegou e será notório no meio do povo. Que Deus possa continuar ministrando essa passagem, essa palavra no teu coração. Sabe? Que outras pessoas possam ser alcançadas através dessa palavra. Compartilha mesmo. Seja um agente de milagre, um agente transformador. Em nome de Jesus. Que Deus venha te abençoar. Que Ele venha continuar falando ao teu coração, te levando para outro nível, te levando para poder você viver o inimaginável nele. Ele continua sendo Deus. E Ele vai fazer acontecer na sua vida. O milagre que de repente você tanto espera há anos, você vai viver. Olha para Jesus. Olha para o autor e consumador da tua fé. Olha para o alto. Levanta, mulher. Reage. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.